Bom dia, pessoal, tudo bem? Galerinha, essa semana a gente continua falando aí sobre alguns veículos de comunicação que vão influenciar a maneira, a sociedade como ela é e a sua evolução. Então a gente continua falando sobre moda, televisão e cinema nas páginas 64 a 69 da apostila de vocês, tá certo? A princípio, a primeira coisa que a gente tem que identificar aí é que veículos como cinema e televisão são veículos de comunicação em massa, ou seja, são veículos que comunicam para várias pessoas ao mesmo tempo. Independente da sua religião, da sua cultura, do seu poder aquisitivo, de como essas pessoas estão vivendo, enfim, elas comunicam por um número muito elevado de pessoas ao mesmo tempo, tá certo? Outra questão que a gente tem que falar, tanto a televisão como o cinema, eles vão acompanhando aí a evolução das sociedades. Lembrando que por mais que a moda, a televisão e o cinema, eles acompanhem essa evolução, existem lugares que por mais tecnologia, por mais evolução tecnológica que se tenha, eles não têm, por exemplo, liberdade de expressão. Não é o que acontece na Europa e na América, por exemplo, onde a gente pode produzir a história que a gente quiser, usando os recursos que a gente quiser. Isso sempre foi possível no Brasil? Não. Lembrem-se que a gente teve a ditadura. Na ditadura a gente não podia produzir e falar o que a gente bem entendesse, né? Isso tinha que passar por uma censura, né? Se fosse aprovado, bem; se não fosse aprovado, não passava e não podia ser destinado ao público. E muitas pessoas aí que pensavam, por exemplo, em fazer o seu material de comunicação, tinham que pensar muito bem antes de fazer e pensar no que iam falar, né? Levando em consideração que, dependendo do que ela falasse, ela podia ser extraditada ou até outra coisa, pensando aí em ditadura, né? Mas voltando ao foco aqui, pensando que muitos lugares hoje ainda no mundo tem essa ditadura, tem essa censura, ditadura no sentido de censura, tá? E não podem compor, não podem fazer, enfim, expressar o material que bem entender. Isso não acontece na Europa e na América, por exemplo. Então, pensando nisso, a gente sabe que essa evolução da sociedade, ela foi acontecendo também, essa evolução também foi acontecendo tanto na área tecnológica como na área de pensamento também, para esses grandes veículos de comunicação que são a televisão e o cinema. Pensando no cinema lá nos anos 20, anos 30, pensem que naquele momento o que as pessoas queriam expressar, o que as pessoas queriam falar, era sobre o que mais estava importando naquele momento. Então a gente está falando aí de Revolução Industrial. Vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente tem os primeiros filmes ali, em preto e branco ainda, com poucas imagens, com poucas sequências, filmes muito específicos, muito expressivos ali de um personagem chamado Carlitos, de um ator chamado Charlie Chaplin, quase sempre ele vai falar aí desses momentos que aquela sociedade estava vivendo. Um deles era a pós-revolução industrial, ou seja, o desemprego para trabalhos que eram manufaturados e foram substituídos aí por máquinas, tá? Então, muitas vezes as pessoas que tinham que fazer o seu serviço manual, eles tinham que mudar esse serviço manual, porque as máquinas já faziam isso em grande escala, e tinham que mudar esse serviço de trabalho manual para um trabalho como operador de máquinas, por exemplo. Esse é um dos temas ali dos primeiros filmes produzidos no início, lá nos anos 20, anos 30, tá ok? Importante dizer que isso foi evoluindo junto com a sociedade na questão tecnológica também. Então eu vou das poucas cenas, né, das poucas sequências de cena da imagem preta e branca para a imagem colorida, até para um grande número de sequências de cenas também, né? Então eu tenho tudo isso no cinema, consequentemente mais tarde na televisão, e tudo isso se inspirando nas vivências sociais, na sociedade que estava acompanhando tudo isso naquele momento. Era importante que tudo isso fosse mostrado para aquela sociedade porque as pessoas tinham curiosidade de se verem representadas nesses novos veículos de comunicação. Se elas tinham essa curiosidade, consequentemente, esses veículos teriam um grande ibope aí, teriam uma grande audiência vinda dessas pessoas com essa curiosidade. Importante dizer, e esse é o ponto principal do que a gente está falando aqui, que esses grandes veículos de comunicação, a televisão e o cinema, eles não vão representar simplesmente a maneira como essas pessoas vivem. Eles vão representar simplesmente a maneira como essas pessoas estão torcendo por mudanças ou querendo mudanças, enfim.
eles vão representar também a forma como essas pessoas se vestem, a forma como essas pessoas se expressam naquele momento. Muitas vezes, eles vão dar também indícios de como, para que lugar essas pessoas podem ir. E com isso, fazendo com que essas pessoas sejam influenciadas. E aí a gente chega no ponto do que a apostila vai falar aqui pra gente, tá? Eu posso dizer que eu tenho uma grande propaganda nesses grandes veículos de comunicação? Sim. Possivelmente é o que sustenta esses grandes veículos de comunicação, né? A propaganda. Se não fosse a propaganda, esses veículos de comunicação não existiriam. Então a gente sabe que numa propaganda, num intervalo de um grande programa ou de uma grande novela com uma grande audiência, a gente vai ter ali comerciais que duram, cada comercial dura ali 30 segundos, e esses 30 segundos para cada comercial vão custar muito dinheiro para que seja passado ali naquela emissora, por exemplo, enquanto a pessoa está assistindo aquele canal, vai se custar muito dinheiro para aquela empresa que fez aquela propaganda. E é isso que sustenta esses canais, sustentam essa programação, por exemplo, tá certo? Galerinha, basicamente é isso. Lembrando que o nosso foco principal é dizer que esses elementos aí, esses veículos de comunicação, eles vão não só representar essas sociedades, mas eles vão também influenciar essas sociedades. Onde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar com isso dizendo que algum artista ou algum personagem de uma novela, ou de um seriado, ou de um filme no cinema, por exemplo, dependendo do que ele está vestindo, né, seja um adereço, um enfeite, um tipo de cabelo, uma cor, um corte, enfim, tudo isso vai influenciar uma sociedade daquele momento, daquela época também, tá bom? Aquilo vira uma espécie de formato para ser imitado pela sociedade daquele momento que está acompanhando aqueles veículos de comunicação em grande escala, em grande massa, tá bom? Galera, basicamente é isso o nosso assunto dessa semana. Não se esqueçam que vocês têm algumas perguntas para responderem na apostila na página 67 e 68, e as perguntas 1 e 2 da página 69 vão estar no questionário avaliativo da plataforma de arte, tá bom? Galerinha, não se esqueçam também de toda semana entrar para colocar ali o registro de presença e responder esse questionário da plataforma de arte. A gente está quase chegando ao nosso finalzinho aí, já vamos quase que fechar o segundo bimestre com as médias de vocês, então tentem ao máximo acompanhar tudo isso direitinho. Se vocês não conseguirem falar comigo nos nossos plantões de terça-feira, vocês podem falar comigo através do WhatsApp. Meu WhatsApp está ali na plataforma, para quem quiser, e vocês podem falar comigo de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 11h30 da manhã, tá bom? Se eu não conseguir responder para vocês nesse período, eu respondo para vocês no horário seguinte, tá certo? Bons estudos para vocês e abração para todo mundo. Tchau, tchau.